Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Deus abençoe, irmãos. É muito bom poder estar com vocês e saber que Deus tem a oportunidade de falar conosco, porque nós damos lugar para Ele falar. Estamos certos que Ele tem uma bênção para nós. Vocês já são acostumados a ouvir a mensagem, o pastor Domingos prega. A gente apenas vai dar uma pincelada em alguma coisinha para tentar ajudar mais um pouquinho, né? Mas vocês têm a essência da mensagem, sabe o que ela é, o que ela tem feito até aqui e continuará fazendo. É só cada um de nós cedermos nossos direitos, se somos ovelhas, e deixar Deus agir. Porque se nós não podemos ceder os direitos, ouvir uma correção, então isso vai começar a provar para nós que nós não somos ovelhas. E a gente precisa provar. Somos ovelha. A nossa natureza é de ovelha, não é de bode. Podemos parar, ouvir e consertar. Podemos ser todos iguais, falando a mesma língua da mensagem da hora. Podemos falar a mesma língua, a mesma palavra. E cada pessoa que nos ouve terá consciência do que ela vai falar também. Porque ela ouve uma coisa que ela está segura que é verdade. E aquilo é o que revigora, fortalece cada um de nós como filhos de Deus. Amém? Quando vocês vão preparando aí São João capítulo 1, verso 15 e 16, para a nossa palestra. São João, capítulo 1, verso 15 e 16. Eu sei que este pão que sempre Deus dá para todos nós vai nos satisfazer. Não importa o tamanho do grupo, sempre o que importa é o tamanho da fé que está em cada pessoa neste grupo. Sempre foi assim, e Deus sempre operou através da fé. E a nossa fé está na palavra. E eu creio que a palavra manifestará o que nós precisamos. São João 1, 15 e 16. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Senhor Jesus, te damos graças, Pai, porque temos alcançado
de tua graça. Não podemos dar se não temos. Pedro disse: o que eu tenho, isso eu te dou. E o que nós temos é o que nós damos, de graça para seu povo. Tu és o nosso pão, e nós somos aqueles que têm fome. E estamos aqui para comer este pão. Fale mais uma vez, perdoando cada um de nós e mostrando, Pai, para todos nós, que o Senhor não pode operar sem que tenhamos dado lugar para a sua operação. Tu queres entrar, falar, tu queres sentar, mas tu esperas até mesmo nós dizermos: fica, Senhor, assenta. Fale então conosco. Tu tens a liberdade de estar aqui no púlpito, tu tens a liberdade de falar, tu tens a liberdade de ouvir, através dos meus ouvidos, do ouvido desta congregação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Comentarei um pouquinho, a gente nunca pode dar tudo, porque não tem tudo também para dar. Eu creio que Deus vai dando aos poucos para nós, conforme Deus vai dando para nós, nós vamos dando. Assim é cada pregador, não é? E é por isso que vem as mensagens do pastor Domingos aqui, 1, 2, 3, e assim ele vai. É porque conforme dá, é que a gente... E o tempo também, porque temos que ter um tempo para aquilo, e como seres humanos somos limitados, nossa força é pouca, e não temos muita força, nem para falar e para ouvir. Para falar sempre parece que tem mais do que para ouvir, que as pessoas têm mais dificuldade para ouvir do que nós para falar. E por causa do povo é que Deus segura o pregador, que Deus limita o pregador, por causa do povo. Porque o que nós temos hoje dá para pregar muitas horas, quase que não dá para parar, só para a hora que cansa. Mas como temos que saber a direção do Espírito, quando ele está falando e quando ele para. Porque tem hora que nós não conhecemos. O Espírito parou de falar e nós continuamos falando. E a gente pensa que é o Espírito que está falando. E o Espírito já foi e deixou só nós falando. E a gente precisa entender a hora do Espírito falar, a hora que ele para. A gente precisa parar. E a coisa mais difícil talvez é entender isso. Nós, como pregadores, temos que estar ligados em Deus, tão bem ligados, para ver a hora que ele já diz: ó, acabou, deixa para depois, um pouco depois. Porque o profeta tinha, ele veio para entregar, e as pessoas tinham que parar e ouvir 4, 5, 6 horas de pregação. Agora nós temos tido um tempo para poder semear isso. Com 40 anos nós não demos conta. Deus está dando mais um tempinho, vamos mais um pouquinho, para nós semearmos mais um pouco o que Deus tem para nós. Então eu vou falar apenas um pouquinho sobre a palavra em sua plenitude, porque você conhece o que é a palavra. Vamos falar ela em sua plenitude, porque não dá para falar desde o princípio. Como vocês já têm ouvido muito o pastor Domingos pregar, ele fala sobre isso. Eu quero aqui discorrer apenas em poucos tópicos sobre a palavra em sua plenitude. Cada vez que Deus manifestou, ele foi a palavra em parte. Cada manifestação. Ele não veio em plenitude em Noé, mas veio em parte. Em Moisés, em Davi, ele veio em parte. Eu estou aqui com a mensagem, o desvelar de Deus, que é para mexer com este assunto. Eu creio que isso é muito importante, e tomei este versículo só por causa da palavra plenitude, certo? 1,16 de São João, para podermos ver a palavra em sua plenitude, porque quando a palavra é manifesta parcialmente, ela é uma palavra que cumpre naquele dia, naquela era, mas Deus teve um período de 4.000 anos para
vir manifestar a palavra em sua plenitude. Antes de manifestá-la em plenitude, ele tinha que fazê-la clara, parcial. Então, cada dia, cada profeta que vinha, Deus estava falando através daquele profeta. Deus estava dando o pão da hora, que era o alimento parcial. Ele era o alimento total da era, mas era o alimento parcial da plenitude da palavra. Estão me entendendo? É muito simples, mas ele dá aquele pãozinho para nós daquele dia. Não pode dar mais. Ele não pode dar. Isto é porque Deus tem um plano e ele tem que cumprir aquele plano. Então, se ele der tudo de uma vez, e os outros? Mas se ele prometeu a manifestação daquilo parcial, vindo em seus profetas, não diz na vossa lei, sois deuses? A palavra, vindo ao profeta, fazia do profeta um Deus, naquele dia. Mas estava limitado ao cumprimento do dia, aos acontecimentos do dia. Tudo era limitado. E Deus só podia dar aquela palavra para aquele dia, daquela maneira. Até que chegasse a reunir todas as partes que foi dado de Noé a Malaquias e trazer João Batista como um precursor da palavra, para que depois a palavra pudesse entrar em plenitude. Se ele não desse as porções, não teria lugar para João Batista precursar a palavra. Todos eles eram partes da palavra do dia, mas não tinha a plenitude da palavra. A plenitude tinha que vir, como nós sabemos que veio. Eu quero bater bastante nisso porque a mensagem ela é bem entendida e divulgada quando ela é esclarecida. Então, o mais que se pode esclarecer, aquilo vai ajudar cada pessoa. As pessoas mais simples, que não sabem ler nem escrever, elas têm condições de ouvir os 7 trovões clarinho. E as pessoas mais intelectuais, elas não terão condições de ouvir os trovões. Porque Deus, quando diz uma coisa, aquilo vai cumprir. E ele disse, o próprio Filho, dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Esse é o problema de Deus, é o programa dele. E o melhor que a gente faz é não querer ser intelectual. Quanto mais a gente quer saber, pior fica. Menos sabe, menos esclarece. Então não tem coisa melhor do que você começar onde Deus começou. Ele diz, eu venho da manjedoura. Ele começou do lugar certo e subiu ao patamar da glória. Mas ele começou no lugar certo. Ele não foi como o reinado babilônico que começou na cabeça. Ele começa na cabeça, depois ele vem fraco, aonde precisava ser forte. Deus começa no lugar certo, que ele começa a construir sua igreja dos pés. O Brano chamou os pés de Lutero. Ele foi chamar os pés da igreja de Lutero. Por que não as anteriores? Porque a restauração começou ali, ali foi o broto, ali é onde dá os pés, o fundamento para a igreja, para crescer até chegar à cabeça. Então Deus faz da forma certa. Muitas vezes é nós que não entendemos, mas Deus trabalha da maneira certa. Ele vem crescendo e até em você, ele começa com o novo nascimento até chegar ao batismo com o Espírito Santo. Quando você tem um novo nascimento, você está começando, é um bebezinho ainda, e tem que crescer até chegar ao batismo com o Espírito Santo. Quando chega ali vem o selo, você está amadurecido, apto para ser adotado.
para ser colocado no Monte da Transfiguração, para ser colocado no Monte Pôr do Sol, para ser colocado na terceira etapa, no terceiro pico, para ser colocado no sétimo selo, no sétimo trovão, entende? Agora, tem que começar do fundamento, e é onde Deus tem começado desde o princípio. Se cada pregador, cada profeta, ele foi uma parte da palavra, reúne agora de Noé, para você ver, até João Batista, para você ver o que dá. Então ele dá a plenitude. Quando você reúne as partes, mas você não pode ter a plenitude se você não tem uma parte, uma partícula do Velho Testamento que Deus falou através de um profeta. Se você não tomar aquela partícula, por minúscula que seja, você não tem a palavra em sua plenitude. Para tê-la em plenitude, tem que receber todas as partes que Deus manifestou desde o princípio. Foi isso que Jesus foi e é e será. Ele é a plenitude. A plenitude, a palavra em sua plenitude. Ninguém nunca será como ele. Irmão Branco diz: ninguém nunca nasceu como ele, morreu como ele. Foi algo especial. E todos que Deus manifesta, você pode ver um poder tremendo na vida de William Branham, aquilo é onde vou chegar. Esta é outra plenitude. Porque Deus tem que cumprir sua palavra. E ele não podia fazer tudo em Cristo, porque ali em Cristo estava reunida a plenitude do Velho Testamento. Toda a plenitude, tudo que é Deus, estava reunido ali, mostrando a redenção até aqui. Mas precisávamos alcançar a plenitude nesse tempo final, que é plenitude dos tempos, plenitude das eras, plenitude dos gentios. E nós temos que encontrar a plenitude dos mistérios nesse tempo final. Quando você chega aqui, você vai obter o mesmo que eles obtiveram no tempo de Cristo. Só que lá foi salvação, lá foi cura. Olha, irmão, tudo já foi feito. Não tenho que gritar, não tenho que pular para Deus me curar, para me salvar, para me abençoar, porque já foi feito tudo. Ele diz: você não tem porque você não quer. Ele diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Até pedir tem que saber pedir. E você sabe que Deus dá riqueza para o povo da Universal, mas não dá para você? Ele dá para eles, mas para o eleito Deus não dá. E aí parece que você é inferior, que você não tem o poder que eles têm. E Deus quer mostrar para você que Ele não veio para te dar essas coisas naturais. Estas coisas naturais, Ele disse que vai te acrescentar. Pediu, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não prometeu dar, Ele prometeu acrescentar. Isso é para o eleito. Por isso que os outros buscam e têm. Você vê as pessoas buscar riqueza, buscar carro, eles têm. Eles buscam fazenda e eles têm. Mas eu não consigo. Porque eu nem buscar não busco, porque eu não peço uma coisa que Deus não mandou eu pedir. Eu não consigo fé para aquilo, porque Ele prometeu acrescentar para mim tudo que for para eu ter na minha vida. Ele prometeu acrescentar. E se eu buscasse o essencial, se eu buscasse o Espírito Santo, o reino de Deus, sua justiça, as outras coisas vão vir para nós de uma forma acrescentada. Não diga: eu pedi, orei demais e Deus me curou. Pedi, orei demais, jejuei e Deus me deu um carro. Larga de mão disso. Porque essas coisas são acrescentadas. Eu não posso nem ficar orando muito por isso. Eu já tenho uma promessa delas serem acrescentadas. Por que pedir? Isto é para quem já tem revelação, para quem tem luz. Quem não tem vai ficar só pedindo.
Você diz, mas você não vai desfrutar do que Deus tem para você. Ele não prometeu para mim bênçãos naturais para eu poder desfrutar na terra. Ele prometeu para mim estas coisas acrescentadas. Quando eu peço as espirituais, Ele me dará o suficiente de cada dia até eu partir dessa terra. Ele prometeu me dar, e eu estou crendo nisto. Eu não tenho dúvida, porque Ele prometeu. Tudo que Ele prometeu no passado, Ele cumpriu. O que Ele promete é que eu não tenho que fazer tanta prova de Deus, como Ele diz. Você paga o dízimo, depois você faz prova de mim. Se eu não abrir as janelas dos céus, eu não tenho que brigar com Deus. Agora eu quero ver se o Senhor vai fazer isso. Eu não tenho que falar. Eu não posso fazer uma oração louca dessa. Está escrito na Bíblia, fazei prova de mim. Essa prova eu tenho que esperar aqui. Eu paguei, eu fiz o que tinha que ser feito e ainda não está completo, porque eu não sou mais que um fariseu quando eu dou o que Deus pede. Não está completo ainda. Então deixa eu aguardar. Como eu posso falar com Deus? Eu quero ver agora se o Senhor vai me dar o que o Senhor prometeu. Eu não vou falar isso para Deus, não. Eu sou filho dele. Você é um filho dele, uma filha dele. Você sabe que ele vai te dar porque ele prometeu. Ele diz, fazei prova de mim. E os filhos não ficam atrás daquilo. Eu quero ver se meu pai vai me dar isso. Já é pai seu. Você não tem de que preocupar. O pai vai te dar mesmo. Aquilo é seu, aquilo te pertence. Aquilo é uma herança sua. Agora ele prometeu me dar poder. Ele prometeu, porque ele saiu daqui e já diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Meu Deus, eu estou precisando de receber esse Espírito Santo, porque ele me dá poder para suportar meu irmão, minha irmã, poder para suportar os outros, poder para suportar. Eu não acho demais um casamento suportado. Acho que eu tenho que ter poder, graça para aquilo. Que talvez num casamento que a coisa não foi bem, não está bem, e você vai se reprovar a si próprio e vai dizer, meu Deus, isso daqui, o Senhor não me ajudou, não me abençoou, está muito feio meu casamento. Como que eu vou fazer com isso daqui? E parece uma reprovação. Você aguarda. Simplesmente creia. Deus quer ver você orando. E se Ele falar para você assim, a minha graça te basta, porque essa foi uma escolha sua. Tem hora que nós queremos responsabilizar Deus o que nós fizemos. E Ele olha para nós e fala, isso é uma escolha sua. Aí veio William Branham e diz, casamento não é eleição. Casamento não é que nem você vai para o céu, que nem você é salvo, é eleito para arrebatamento. Casamento não é isso não. Casamento é uma escolha. Você escolheu, aí você engole aquela bucha até morrer. Engole até o fim. Isso é casamento, foi você que escolheu. Deus vai abençoar naquela escolha que você pede a direção de Deus. Deus vai abençoar aquela escolha, mas não é uma eleição, uma predestinação. A gente vê que o próprio casamento do irmão Branham foi tão tremendo, foi dia e hora, tudo Deus falou para ele. Com quem? Deus falou para ele. Agora ele mesmo veio e disse, escolhendo uma noiva, que é a sua escolha. Você escolhe se você quer ter caráter, você escolhe se você quer falar muito ou pouco. Escolha. Você pode dominar, porque os pentecostais não dominam a língua estranha. Então tem que falar e dizer, falando língua estranha, não posso parar porque é o Espírito Santo. Paulo falou diferente. Ele falou que você tem domínio sobre aquilo. Então você pode chegar e dominar. Aí eu estou sentindo vontade de falar língua estranha, mas posso dominar. Eu estou sentindo de falar bastante, mas eu posso dominar e falar pouco. Eu tenho que chegar a ver que eu consigo um autodomínio. Isso está dentro de mim, está dentro de você. Deus preparou isso para você. Está lá dentro. Você pode dominar. Como tem pessoas que nasceram com dons e outros pedem e não têm. Eu não pediria a Deus para Ele me dar o dom de tocar violão, porque eu não tenho. Não adianta eu pedir esse dom para Ele.
para eu tocar violão. Eu já tenho o meu aqui. Eu tenho o meu. Deixa eu ver se eu estou satisfeito com o que Deus me deu. Com o dom que Deus me deu. Se eu estou usando corretamente o dom que Deus me deu. Porque se Ele me deu e eu não estou usando corretamente, então o que adianta eu querer mais? Então é que nós queremos dons, porque os dons fazem de nós populares. Mas uma coisa que tira a sua popularidade é a palavra. A palavra, quando você prega a palavra, você não é popular mais, você perdeu. Você vai ter que tomar cuidado com dinheiro, mulher e fama. O profeta diz que tem que tomar cuidado, porque é isso que o anjo falou para ele. Nós temos que tomar cuidado. Mas o importante na vida do cristão é ele saber que a palavra dentro dele vai ter que chegar também a uma plenitude. Se a palavra, mesmo irmão Branda mostrando aqui em vários parágrafos, Moisés era Deus em carne. Parágrafo 281. Ele diz assim: quando a palavra estava em Moisés, ele era Deus em carne. Quando ela estava em Jesus, ele era Deus em carne. Vem, a única coisa que ele fez foi mudar a sua máscara. Deus em morfe. Ele diz, mudou sua máscara, não a sua palavra, não a sua natureza. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele simplesmente muda a sua forma. Ele mudou de Noé para Moisés. Ele mudou de Moisés para Davi, de Davi para José, assim por diante, até que ele se tornou corporalmente toda a plenitude da divindade. Então vem de coisas minúsculas, vem de fazendeiro como Noé, vem de um homem de língua pesada como Moisés, porque Deus espera você terminar sua popularidade, sua grandeza, a hora que você cai e começa a te usar. Que a hora que Moisés estava bom para ser usado, ele achou que ele estava bom, já matou um egípcio. E aquilo não era para ele fazer. Ele pensou que ele estava bom. Então tem hora que nós começamos a trabalhar antes da vindicação ministerial. Não tivemos vindicação para aquilo. Moisés começou um trabalho antes da vindicação. Porque ele já percebia que ele era chamado. Ele já percebia que ele veio de um ventre. Que aquele ventre tinha uma eleição para aquilo. Eu nasci um libertador. Ele sentia aquilo. Mas quando ele foi fazer a obra, ele começou a fazer antes da hora. Antes da vindicação ministerial. Deus tinha que primeiro vindicá-lo, comprová-lo. E ele então fez a coisa antes, matou um egípcio e teve que correr. Quando Deus o vindicou, ele foi lá, diz o profeta, matou o Egito todo, todos os soldados de Faraó, pronto, não teve nenhum problema. Mas quando você não tem a vindicação, no momento, você faz um trabalho e aquilo já é mal. Faltou vindicação. Mas se tem vindicação, olha, a coisa é feita porque ali é Deus. Você vai ver que quando Moisés foi a primeira vez, estando lá no Egito, achando que ele, por ser popular, que ele conhecia, e que ele era um militar, e que ele podia fazer isso e aquilo, e ele ia fazer, ele fez, não deu certo. Precisou esperar Deus chamar. Quando ele estava despreocupado, língua pesada, já não sabia falar direito, com dificuldade de dicção, aí aparece uma sarça ardendo, um fogo, e ele agora tem que ser comissionado. É hora dele ser comissionado por Deus para aquele trabalho, para aquele fim. E você vê que ele recebeu aquela comissão, foi e fez o trabalho. Se vocês notarem, aconteceu com o irmão Brana, antes do irmão Brana pregar os selos, quase tudo uma vez. Por quê? Ainda não tinha chegado a hora. E o que ele fez? Pregou a experiência de outros. Mas quando a vindicação chegou para o ministério dos selos, foi totalmente diferente.
Ele diz, quando Deus revela algo, então aquilo é diferente do que nós pensamos. E Deus veio e mostrou para ele tudo diferente quando ele recebeu a vindicação para pregar os selos. Hoje nós pregamos 7 selos, não precisamos temer. E se trouxer aquelas mensagens que o Mombrana pregou dos selos antes para nós, você pode ver que ela não vai dar certo com o resto das mensagens. Porque a vindicação do ministério do profeta foi a terceira etapa. Com a atração sobre a montanha, 133. Deus diz para ele, esta é a vindicação do seu ministério, a terceira etapa. Então, isso aqui é o sinal de que esse ministério é real. Eu não posso apenas usufruir das bênçãos que irmão Brana trouxe para nós, e são coisas tremendas na primeira e segunda etapa, que nós já usufruímos 40 anos. É tempo de nós podermos tomar posse da nossa herança. Chegar no lugar onde nós podemos ver, não parcialmente as coisas, mas ver a plenitude. Ver o que Deus fez. Irmãos, revelação dos 7 selos, não ficou nada para trás. E a revelação dos 7 selos não são 10 livros. A revelação dos 7 selos, ela foi completada até 65. Entende? Aquilo completou a revelação dos 7 selos. Não é somente 10 livros. Irmão Brando não dava conta. Deus mesmo limitou aquilo para o ser humano. E ele disse, se for pregar cada selo, dá para pregar 30 dias, um mês, né? 3 meses, 3 meses. E você ainda não entra no cerne do assunto ainda. Agora, o que é isso? É muita coisa que Deus tinha que dar. Agora, quando ele pregou a festa das trombetas, você viu que aquilo ali deu uma abertura nos selos, parece que pegou do primeiro até o último. Rasgou tudo assim, mostrou para nós a coisa tão clara. As trombetas dos judeus, tudo direitinho. Ele provou isso. Ele mostrou isso em sua mensagem. Agora, nós temos que tomar isso daí, senão nós vamos ficar como ficaram os judeus, com o que é parcial. E eles tomaram, os judeus tomaram o parcial de Moisés e não reuniu com mais ninguém, com mais nenhuma promessa. E chegou ao ponto que quando Cristo veio, eles não estavam conscientizados nem do que Moisés havia recebido de Deus, porque o Senhor vosso Deus levantará um no vosso meio. Eles nem perceberam aquilo, que o homem estava ali. E Deus estava entrando em cena através daquele corpo. Será que poderíamos ver sempre Deus entrando em cena, para nós podermos reunir estas partículas e vermos o que nós temos recebido hoje? Irmãos, nós temos a maior mensagem, porque irmão Brana diz que este 7º anjo veio para juntar os cabos soltos que foram deixados durante todas as eras, ajuntando aquilo para formar uma plenitude para o povo eleito do dia. Você sabe que plenitude de Deus é Cristo, habitou em Cristo e acabou, não tem outro. Mas Cristo teria que manifestar esta plenitude de sua palavra ainda no último dia, porque ele teria que completar seu ministério. Irmão Brana diz no parágrafo 71 do Desvelar que Cristo não fez tudo o que tinha que fazer em seu dia, por isso deixou um pouco para este dia final, para ser cumprido através do seu corpo. Irmão Brana não mostra que é através dele, ele mostrou através do seu corpo. Mas você não pode receber nenhum poder sem que primeiro aquele profeta do dia no qual você viveu, ele viveu dentro da sua era e você viveu na era dele. Se você não perceber aquele ministério que Deus derramou sobre ele, você nunca terá aquele ministério sobre você. O povo da própria mensagem hoje, eles não têm, porque eles não percebem que Deus deu isto para o profeta. Se você posicionar, todos nós os pregadores, é pegar as mensagens que nós pregamos, nós levamos o povo de volta a crer no irmão Brana. Lá atrás, alguém vem aí e diz para nós, por que vocês não falam mais de Jesus? Fala mais de Jesus. Vocês falam muito de Brana, fala mais de Jesus. Eu sempre tenho dito, olha, Jesus todo mundo conhece, o povo conhece, mas eles não conhecem a plenitude do dia que eles vivem. Eles ficaram sabendo da coisa parcial de seu dia,
mas não puderam perceber o que estava acontecendo no dia em que Deus manifestou a plenitude da sua palavra, de mistérios que estavam ocultos há 7 eras. Ele disse que ia revelar nos dias da voz do 7º, e Deus não mente, Deus não arrepende, Deus não volta atrás. Ele disse e Ele o fez. Nos dias da voz do 7º anjo, Ele prometeu e Ele concluiu. Quando chegou no 7º anjo, concluiu os mistérios. Não tem mais mistério. Hoje as pessoas sempre ficam na expectativa, porque nós, os pregadores, muitas vezes jogamos alguma coisa para frente, porque não damos conta, para que o povo fique esperando em algo mais acontecer. Se nós levássemos o povo a ver que isso aconteceu, e nós não demos conta de enxergar o que aconteceu lá atrás, há 40 anos, nós não demos conta de enxergar aquilo, e se nós mostrássemos para o povo, o próprio povo daria um jeito de buscar lá atrás. Mas nós indicamos o povo para frente, e para frente quem é que vai fazer alguma coisa? Se não tem mais um homem para fazer aí na frente, se não tem mais uma vindicação ministerial, não tem mais um profeta vindicado para os gentios para fazer alguma coisa, como apontar para frente? É incrível. Hoje eu preguei uma mensagem olhando para trás, e aí vai na Bíblia, Jesus falou: olhai para a mulher de Ló. Olhando para trás. Hoje eu não posso olhar para frente. Hoje eu tenho que olhar para trás. Eu tenho que olhar para 63, 65. Eu tenho que olhar o que aconteceu lá, olhando para trás. Eu tenho que olhar para lá, porque aconteceu foi lá. Quando você olha para lá e vê que aquilo aconteceu, irmão Brana mostra isso nas mensagens. Quando você vê essas coisas e puder olhar e ver de onde isto veio, quer dizer, isso que vai te dar vida, é olhar. A sua salvação, você olha para trás, olhando para o autor e consumador da sua fé. Você tanto faz olhar para frente como olhar para trás. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para onde você olhar, Ele está. Você começa a ver a operação de Deus na hora em que você vive. Olha mais um parágrafo aqui para nos ajudar um pouquinho. 281, estou terminando. Ele diz aqui 282, Ele continua o mesmo Deus. Amém, amém. Eu espero que isto penetre. Vem, é o mesmo Deus, mas Ele simplesmente toma outro véu. Ele sempre foi o mesmo. Era o mesmo em Noé, o mesmo em Moisés. Dizia, mas esse daqui é outro, não é o mesmo. Quando Ele chegou em Jesus, Ele era o mesmo. Quando Ele chega na igreja primitiva, aí é o mesmo outra vez. Mas quem está em Pedro? É o mesmo. Mas lá era um só que fazia, agora todos eles estão fazendo, porque é o mesmo. É o tudo em todos. Eu tenho que chegar a esta compreensão. É uma revelação que Deus dá ao indivíduo. É o mesmo Deus, mas Ele simplesmente toma outro véu. Vem, Ele coloca outro véu. E quando Ele coloca outro véu, as pessoas não dão conta de perceber o que Deus está fazendo naquele exato momento. Eles não conseguem. 283, o desvelar. Ele fez isto com os reformadores. Aqui entra a plenitude do nosso tempo. Ele fez isto com os reformadores, porque aqui nós estamos vivendo, irmãos, na plenitude da palavra. Cristo foi a plenitude da palavra em seu dia, a salvação, cura divina e tudo que você precisa. Olha para lá, você tem tudo. É a plenitude da palavra. Mas Ele não prometeu revelar seus segredos nos dias de Cristo. Ele prometeu que ainda vai vir Elias, Ele vai restaurar. Quer dizer, 2000 anos atrás, Jesus estava falando que ia vir outro, vai restaurar, e vai vir o Filho do Homem nos dias idênticos a Noé e a Ló. Isso tudo vai acontecer, porque aí teria outra manifestação, outra plenitude. Deus estaria em plenitude. Novamente eu tenho aqui a mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 141 e 142. Irmão Brando diz, houve 3 manifestações.
E essas 3 manifestações, se você toma do tempo de Abraão, no tempo de Cristo e no nosso tempo, 3 manifestações, você vai perceber a plenitude. No nosso tempo e no tempo de Cristo, foi a plenitude. O que foi um tipo lá atrás, nos dias de Abraão, quando Deus veio em 16 elementos, aquilo estava mostrando que Deus viria aqui outra vez para o Abraão do dia, que é o povo eleito do dia. Deus viria como ele veio na casa de Abraão. Será que nós iríamos aceitar, ver? A gente dá graças a Deus porque está vendo hoje, mas eu te pergunto se nós vivêssemos nos dias do irmão Branham, naqueles dias mesmo, para ver. Eu dou graças a Deus que eu estou vivendo aqui muitos anos depois, e que Deus deu a oportunidade, abriu as portas, está me dando tempo para eu ver isso também hoje, para eu ver mais coisas que já aconteceram lá atrás, que Deus fez através de um homem. A plenitude dos mistérios seriam revelados. E quando vem a plenitude dos mistérios, a revelação daqueles mistérios, você tem que saber que é a palavra outra vez. Então nós temos aqui 7 eras da igreja, mas nós tivemos esse período do Velho Testamento, que a palavra veio em parte, e Jesus, a palavra em plenitude, que foi a coisa tremenda. E até ali, o que você pode ver manifestado, Apocalipse 5, o livro fechado, o livro selado com a plenitude da palavra. Deus vindo em carne, mas não podendo manifestar o restante, porque ele teria que aguardar para os últimos dias a sua última manifestação entre os gentios, para cumprir o tipo dos dias de Abraão. Ele tinha que aguardar, ele não podia fazer, por isso ele deixou o livro selado por 7 eras. Infelizes homens somos, se não conseguimos ver a era que nós vivemos, que nós tivemos mistérios dentro de 7 eras da igreja, porque tinha que estar selado até que viesse esta era final, para que a plenitude dos mistérios fossem revelada a nós. Deus prometeu isso nos dias da voz do 7º anjo, ele revelaria. Agora, esta plenitude da palavra, você quer ver quem é? Porque nós temos o precursor da palavra. João Batista foi o precursor da palavra. William Branham foi o precursor da palavra. João Batista foi o precursor da plenitude. William Branham foi o precursor da plenitude. Eu não estou dizendo a você que o William Branham é a plenitude. Ele é o precursor da plenitude da palavra, porque ele é o precursor da palavra, como João o foi. Ele também é. Amém. 283. O desvelar. Ele fez isso com os reformadores, colocou um véu, colocou o véu, até que finalmente isto chegou à era luterana. Colocando o véu, as pessoas não vendo. Não via Deus em Noé, não via Deus em Moisés, não via Deus em Davi, não via Deus em ninguém. Não viram Deus em João, não viram Deus em Jesus, não viram Deus em Pedro, não viram Deus em Paulo, não viram Deus em Martim, não viram Deus em Irineu. E assim foi vindo. Irmãos, foi tão tremendo, e Deus é tão contra a denominação, que Policarpo, diz o irmão Branham, que ele simplesmente teve uma pequena inclinação para a organização, e Deus não o escolheu como mensageiro do dia, e colocou Irineu no seu lugar. O quanto Deus odeia uma denominação. E Policarpo, ele tem exemplo, ele tem sinais que nenhum de nós temos. Que sinal tremendo o homem tinha. Que a pessoa vem matar um assim e ver a pombinha desprendendo o seu espírito, desprendendo o seu seio, subindo ao céu. E a pessoa vem querer matar ele e a própria água do corpo apagar o fogo. E este homem com tremendo sinal não pôde ser o mensageiro do dia. Deus teve que colocar Irineu, porque este teve uma pequena inclinação para organização. É o que diz o profeta. Hoje as pessoas não sabem o que é uma organização, porque a organização separa o homem do homem.
Você está aqui, não pode ir ali, você não pode visitar ninguém, você tem que ficar preso, tem que ficar amarrado àquele sistema, porque você não deve ir lá, você não pode ir lá. Isso é uma organização, uma denominação que nos amarra, que nos segura. É graças a Deus que o Espírito Santo nos libertou. Você sabe que o próprio Espírito Santo ficou preso 2000 anos, diz o profeta, mas foi solto pela mensagem do entardecer. Agora nós, os pastores da mensagem, o que fizemos? Prendemos o Espírito Santo dentro de 40 anos. Não foi preciso 2000 anos não, filho. 40 anos. Prendemos o Espírito Santo de uma tal maneira que quem não for de tal encontro de pastores não tem eleição, não vai no rapto, não é verdadeiro. A pessoa está limitada a um grupo, quando Deus nunca tratou com um grupo, mas tirou os indivíduos de dentro dos grupos. Ele continua sendo o mesmo ainda. As pessoas nunca perceberam isso. A maneira de Deus trabalhar. Então cada um sendo a porção da palavra na sua era, no seu dia. Mas Deus queria trazer a plenitude da palavra outra vez. E para vir a plenitude da palavra, como para vir Cristo, que era a palavra, a plenitude, teve que vir um precursor. Para vir a plenitude da palavra para nós outra vez, nesse tempo final, tinha que haver um precursor. E foi isso que o irmão Brana ouviu em 33. Tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Irmãos, a primeira e segunda etapa do irmão Brana precursou a vinda de Jesus Cristo na terceira etapa. A primeira e segunda etapa foi precursora da terceira etapa, porque a terceira etapa foi a vinda do Senhor, foi o sétimo selo. Ali foi exatamente a vinda do Senhor, foi precursado. Então aqui está, parece que eu não chego lá. Amém. Através de outras eras. Então, finalmente, isto chegou ao completo, que é a plenitude. Chegou ao completo. Bem antes disso chegar ao completo, um profeta se levanta outra vez. Quando isto acontece, isto precursa a palavra. 283. Quando o profeta levanta, aquele profeta precursa a palavra. Mas onde está a palavra? Vamos lá. Porque se ele foi a palavra, ele é a palavra, um livro selado, mas ele prometeu que esse livro selado seria aberto nos dias da voz do sétimo anjo. Ele abriria aquele livro. Então a palavra em sua plenitude estaria na terra outra vez, com um precursor e a palavra chegando. Se veio um precursor e o livro fechado chegou, Cristo. Por que não? Paulo diz: Cristo, mistério de Deus. Agora William Branham veio e pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Então, Cristo, o mistério de Deus, livro fechado, Apocalipse 5. Ali foi a plenitude da palavra em carne, Jesus Cristo. A plenitude da palavra. Agora teríamos que ter a plenitude da palavra outra vez. Mas antes da plenitude da palavra teria que vir o precursor para te preparar, porque senão ninguém ficaria sabendo. Anás e Caifás não conseguiu dar alimento para o povo receber Jesus, e nunca conseguiria, porque eles não tinham uma mensagem precursora. Mas Deus levantou um homem que parecia um louco e diz: vai você. Ele andava diferente, ele falava diferente, ele comia diferente, parece que não tinha companheirismo com os outros, mas também quando os outros vinham para a reunião dele, ao invés de dizer: oh, muito obrigado, vocês vieram me visitar, obrigado, Deus abençoe vocês, ele já olhava: raça de víbora. Não era fácil ir numa reunião do precursor, não. Que precursor de livro cerrado, livro fechado do Cristo, mistério de Deus. Que precursor tremendo! Olha que tipo de pregação! Aí Deus teria que manifestar ultimamente para poder trazer outra vez um precursor e a palavra. Olha a palavra em sua plenitude. Nós temos os 7 selos, irmãos, em plenitude. Esta aqui é a palavra em plenitude aberta. Ali tivemos a palavra em plenitude fechada, selada. Mas agora nós temos a palavra aberta. Esta palavra de hoje
Quem foi o precursor da palavra? William Branham foi o precursor. Ele não foi a palavra, mas nos dias dele tinha que reunir todas as partículas das eras, começando lá de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. Reuniu todas as partículas, ali formou o completo de Deus. E Deus manifestou no Monte Pôr do Sol. E quando ele desceu não mais com um livro fechado, mas ele desceu com um livrinho aberto. E deu exatamente para o homem o livro que estava na mão de Deus, passou para a mão do Cordeiro, o Cordeiro passou para a mão do sétimo anjo passou para a mão dos pastores. O quíntuplo de Efésios 4:11 é obrigado a tomar este livro aberto, não misterioso mais, aberto, qualquer um pode entender. O véu que cerrava tudo que estava dentro do templo, aquele véu que cerrava o terceiro compartimento, Cristo morreu e rompeu aquilo. Qualquer um podia entrar, não precisava de sacerdote mais. Você sabe que depois que Cristo veio, você não pode culpar o pastor mais? Você não pode culpar mais ninguém. Porque Cristo abriu, Deus rasgou de alto a baixo o véu, para que qualquer um entrasse. Ele não rasgou o véu e disse, só os ministros. Não, ministro já entrava. Ele rasgou o véu para os membros. Ele rasgou o véu para tratar com os gentios, com o indivíduo. Porque os judeus rejeitaram ele ali. E ele já rasgou o véu, diz agora qualquer um pode entrar. Tanto faz judeu, samaritano, gentil, entra, toma a sua porção, coma. Se o seu pastor não dá, vai lá na panela dourada e coma, porque já está aberto, o véu está rasgado. Se o povo da mensagem hoje pudesse perceber que os mistérios foram revelados e que Deus novamente veio e rasgou o véu dos mistérios para que cada pessoa entrasse, você não precisa do seu pastor entrar e te dar. Isso é um privilégio que nós temos e temos que honrar isso, mas não há necessidade. Se o pastor não dá conta, cada membro vai lá, eu ensino isso para o meu povo, cada membro você vai lá e come. Se eu não der conta, você come. Quem sabe a hora que eu for pregar, você já comeu aquilo e eu não sabia? Porque quem chega primeiro lá naquele lugar, no terceiro compartimento, na panela dourada, na glória da Shekinah, é ali que você chega e ajunta. Vou comer. Ninguém mais chega a você, mas ninguém tem companheirismo com a gente, ninguém crê desse jeito, ninguém come nessa panela. Oh, graças a Deus, se ninguém come, deixa eu comer. Daqui a pouco outro irmãozinho vai lá e come, porque é individual. Você não vai ver grupos entrando lá na panela e comendo. Você vê grupo para fazer fuxico, mas grupo para entrar na panela dourada e comer, não. É individual que chega lá. Você não vê mais ninguém, é você e Deus comendo aquele maná, o pão do dia. Você está comendo, sabendo de uma coisa, a plenitude da palavra outra vez manifestada, porque o precursor veio e mostrou isso para nós. Porque agora Cristo, depois do precursor, ele precursará, sua mensagem precursará minha segunda vinda, depois do irmão Branham. Quem apareceu em 1963, 28 de fevereiro de 1963, foi Cristo, com o livrinho aberto, descendo do céu com o livrinho aberto. Já havia saído do trono, já tinha tomado o livro da mão do Pai, já estava com o livro na mão. Ele diz, agora eu tenho que descer, pôs um pé na terra, outro no mar, porque eu tenho que entregar esse livro que está na minha mão, como cordeiro, tenho que passar para a mão do sétimo anjo, que é o meu profeta, é ele que vai mostrar isso para o povo, e depois que ele pregar isso, então cai na mão do quíntuplo de Efésios 4:11, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, vai entregar o que o profeta já entregou para nós. Amém. Eu dou graças a Deus por poder ver um pouquinho disso. Para mim é o suficiente, como um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mas que coisa tremenda. Vai lá, mas não tem muita gente ali comendo. Não precisa, é eu só, é eu sozinho. Deus quer ver eu disposto. Deus não quer ver um grupo de irmãos beliscando no outro. Vai, vamos, faça. Não, é o Espírito de Deus trabalhando em cada indivíduo. O marido não vai comer lá, a mulher vai lá na panela dourada. Quando ele chega em casa à tarde, a mulher comeu tanto na panela dourada que até ela está dourada. Ela comeu, ela está satisfeita. Aquele casamento vai bem. Aqueles filhos comeram lá na panela dourada.
Não tem que reclamar. Não tem mistura, não tem que reclamar. Comeu na panela dourada. Que mistura que você quer? As outras coisas vos serão acrescentadas. O principal é a palavra da hora. Essa mensagem que Deus já te deu é o principal da hora que você vive. Amém? A plenitude, a palavra em sua plenitude na hora em que nós vivemos. A plenitude é o livro aberto. Houve a plenitude do livro fechado. Cristo. Hoje é a plenitude da palavra do livro aberto. Quem é ele? Cristo outra vez. Cristo. Lá teve um precursor João, que teve um precursor William Branham, precursando sempre a palavra. E a palavra é os 7 trovões, os 7 selos revelados. Se as pessoas não conseguem ver aquilo ali, irmãos, que o Cordeiro saiu do trono para poder tomar o livro, converter em leão e descer com aquele livrinho aberto e dar para o 7º anjo, porque era o único que já tinha. Ele diz assim: é a visão, eu não sei, se foi sonho, eu não sei, só sei que caiu na minha mão e coube perfeitamente na minha mão aquela espada. E aquela espada era o livrinho aberto. Aquilo ali era a terceira etapa, livrinho aberto na mão do profeta. Coube perfeitamente na mão dele. E eu tenho perguntado: porventura cabe na minha mão? Depois que coube na mão do profeta, depois cabe na sua mão? Você sabe controlar esse livrinho aberto para ajudar as pessoas? Senhor Deus, te damos graças, porque só o Senhor pode manifestar estas bênçãos em nosso ser, através da sua palavra. Continue alimentando e ajudando o seu povo, para que todos nós sejamos uma verdadeira bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos, eu quero agradecer a todos. Foi um prazer desde ontem estar aqui com vocês. Aproveitamos o casamento do irmão Paulo, né? O casamento é muito bom. Isso é uma coisa boa. O casamento é bom. Se fosse ruim, Deus não fazia. Deus fez porque é bom. Se fosse bom o homem viver só, Deus falava: fica sozinho porque a coisa é feia. E Deus já sabia muito bem. Ele disse: não, mas é bom. Não é bom que o homem fica só. Não é bom. Porque tem que ter uma experiência a mais. E assim é o que Cristo tem hoje. A experiência de ter uma esposa que olha para ele, que o ama, que o reverencia, que entrega tudo que tem a ele e que pergunta: posso ir fazer isso, Jesus? Posso ir em tal lugar, Jesus? É como a esposa. Será que nós temos esposa hoje? Posso comprar isso, Senhor Jesus? Posso fazer isso? O Senhor deixa eu ir em tal lugar? O Senhor está satisfeito para eu ir em tal lugar, eu voltar? O Senhor está tudo bem comigo e eu de bem com o Senhor? Como é que nós estamos, Jesus? Ou eu sou aquele desobediente, dizendo que sou esposa, mas vou onde eu quero, faço o que eu quero, falo o que eu quero, olho o que eu quero, mando em tudo o que eu quero, o Senhor fica por aí? Não, Ele quer uma esposa submissa. Amém. Deus abençoe, muito obrigado, pastor Domingos, sua esposa, irmã Lucia. Eu estou velho, vocês têm que me ajudar nessa, né? Vai ficando velho, vai esquecendo. Eu sei que o pastor Domingos tem feito um bom trabalho, Deus o tem abençoado, e se ele tiver mais tempo, é porque não tem tempo. O tempo dele usa muito no trabalho porque precisa disso, mas a igreja ainda precisa dar condição para ele, certo? A igreja precisa dar condição. Vocês podem fazer tudo certinho até hoje, mas a igreja precisa dar condição para ele poder ficar só papando o ministério, que esse homem faz muita coisa. Ele já faz muita coisa trabalhando secularmente. Você pensa bem se ficar só em troca do evangelho. Então, a própria igreja, vocês devem fazer de tudo, desde o que ganha R$1 até o que ganha 1.000, trazer aquele dízimo seu sagrado, que é muito bom, fazer a sua parte. Isso daí vai sustentar o ministério. Você sabe que você nunca vai ser próspero se não fizer isso. Isso daí, e também é uma base bíblica. A gente faz porque ama a palavra. A gente ama a palavra. E eu dou graças a Deus que se não fosse Deus estar me sustentando também até hoje, eu também não estava dando conta não. Chegou uns anos atrás aí que eu disse: Senhor, o que eu vou fazer? Será que eu vou vender picolé? O que eu vou fazer? Eu mexia com consertar tanquinho, essas coisas, mas vai fazer só em casa, para não dar serviço para os outros. Hoje eu já não faço nada, mas eu deixo para os outros, cada um tem que ganhar o seu. Mas a gente fica pensando, tem hora do apuro que você fica pensando: o que eu vou fazer? E Deus, nesse tempo,
manifestou essa terceira etapa porque eu não sabia nem o que era isso. Eu não sabia. Então eu creio que a igreja precisa ir dando condições para o pastor. Ela não pode exigir nada, não deve exigir. Você deve dar condições. Deve fazer sua parte, não exigir. Fazer sua parte. A mulher não exige do marido. Ela faz o que lhe cabe. E o marido dá o que é necessário. E ela tem que confiar que o marido dá o que é necessário. Ela tem que crer nisso, porque ele não está dando para outra mulher. Assim é o pastor. Ele dá o que é necessário para a sua igreja. A mensagem, esse alimento que ele dá para vocês aqui, olha, dê condições. Eu quero vê-lo um dia sem esse trabalho secular. Os outros que trabalham, eu quero ver ele sem. Sem esse trabalho, mas tendo sustento ministerial através dos dízimos que pertencem ao pastor, diz o profeta. A gente tem que fazer aquilo ali com amor no coração e não querer saber onde foi aplicado e pronto. Então faz a sua parte. A igreja deve ter o prazer de ver o seu pastor sempre erguendo, levantando. Deus fez isso para ele até aqui. E vocês viram que o pastor que tomava conta rejeitou a terceira etapa. Então, vocês que aceitaram, já pediram ele como pastor. E ele mesmo não tendo apoio de ninguém, ele sabe que a gente está ao lado dele, estava ali para poder apoiá-lo nesta hora difícil, por causa de vocês. Quem manda é vocês, vocês que escolhem nós. Não é? Vocês escolhem, então, é uma bênção poder tomar conta de um povo que depois vai seguir as normas daquele pastor, as dietas dele. Gente, ninguém vai ditar dieta para ele. Nós não somos uns pastores obesos. Espiritual, que alguém precisa de vir aqui, você vai fazer isso comigo, você vai fazer aquilo comigo, entende? Nada disso. Simplesmente, cada um faz o que é seu, faz a sua parte. Reconheça que aquilo ali é uma liberdade que você tem de fazer a sua parte. Vai adorar a Deus, vai orar a Deus, vai entrar no seu quarto e orar a Deus sozinho, se não tem mais ninguém, vai orar sozinho. Vai orar sozinho. Busca a Deus. Até que Deus te dê aquilo que você precisa, não para ficar desorientando os outros, mas para ajudar os outros. Agora, cada um tem de reconhecer, como vocês têm de reconhecer, o ministério, o que sai do púlpito aqui, é o que vai te alimentar. O alimento, a ordem da igreja, tudo que sai daqui, esse ministério aqui, ele tem uma forma de alimentar vocês. Eu tenho uma forma de alimentar lá em Franca. Então não se copia de lá para cá e nem daqui para lá. Nós não copiamos. Simplesmente temos o alimento. Nós damos o alimento com liberdade e o povo está comendo esse alimento. Então eu quero ver vocês a qualquer tempo dando condições, porque o grupo é pequeno, eu sei, mas Deus pode ajudar que tenha mais alguém aí de outras cidades que vão chegando, que essa terceira etapa está assim. Father.